Vamos começar com a primeira pergunta que está nesse papelzinho aqui. Quem pode ler a primeira? Até o primeiro ponto de interrogação. Porque Jesus disse Não, leia Isaías. No momento da crucificação, o que Deus fez com seus pecados e os pecados do mundo inteiro. Quando você pensa sobre o que ele fez, quais são seus pensamentos e sentimentos? E aí? O que foi que Jesus fez no momento da crucificação com os nossos pecados? Pagou os pecados, né? Pagou. Ele ainda pediu perdão por você estar maltratando ele, né? Ele não sabia o que fazia. Nos perdoou, né? Perdoou as coisas. Ele coloca aqui, ó, leia Isaías 53, 5. Para poder entender. Isaías 50. Na verdade, Isaías, algumas pessoas chamam de o quinto evangelho, de tanto que ele fala de Jesus. Isaías é um livro do Velho Testamento, foi um profeta do Velho Testamento, que ele predisse, ele profetizou muitas e muitas coisas que aconteceram com Jesus. Aí ele pede para a gente ler Isaías, que profetizou isso mais de 600 anos antes da vinda de Jesus. Eu vou ler aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. É ou não é o que Jesus passou? Isso aqui foi escrito 600 anos antes de Jesus nascer. Na verdade, eu coloquei aqui muitos mais versículos, porque tem coisas que não precisa nem a gente comentar, né? Então, eu vou repetir algumas coisas. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Tem mais. Ele sugeriu ler o Isaías 53. E aqui é um trechinho, né? Tem muito mais coisa. Mas aí eu vou ler agora Filipenses 2, que eu também acho lindo. Vou ler uma partezinha, eu adaptei para não ficar tão longo. Sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo Deus, se esvaziou da sua divindade e se humilhou, vindo a ser um homem. Ele precisava disso? Não precisava, de jeito nenhum. É por amor. E humilhou-se até a morte. E não foi qualquer morte, morte de cruz. Aí a gente pensa assim, mas tem bem claro que Jesus morreu pelos nossos pecados na Bíblia? Em várias passagens. Trouxe mais um. 1 Coríntios 15. O apóstolo Paulo falando. Eu vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que segundo as Escrituras? Porque já tinha sido dito isso, já estava escrito. Então ele morreu, como ele morreu, e o apóstolo Paulo está falando, está descrevendo, ele ainda diz, e ele foi visto ressurreto por Cefas, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 pessoas,
das quais a maioria ainda vive, e podem testemunhar aqui para você, quando ele escreveu, né? E ele está dizendo que é segundo as Escrituras porque Deus já tinha avisado o que ia fazer. Deus elaborou esse plano de salvar o pecador arrependido desde que o pecado entrou no mundo, por amor. E aí ele pergunta, né? Quais são os sentimentos que a gente tem quando escuta tudo isso? Eu penso assim, ó, se pegou exemplo de tudo que estava escrito antes aconteceu, e a Bíblia tem um monte de exemplo que vai acontecer para frente, mas eu acho que a gente ainda não tem, porque a gente continua fazendo, a humanidade continua fazendo as coisas e Deus não que Deus odeia. Então significa que as pessoas acho que acreditam só na boca para fora, só de olhar aquele automático, mas de verdade, não acredita. Se acreditasse, entendia e não fazia o que é conta, né? Então eu acho que a gente, nossa fé, porque a cultura da gente, né, no Brasil é uma cultura cristã, né? E às vezes a gente acha que é, e a gente tem que se avaliar nisso também. Acha que crê, mas será que crê mesmo? Pois é, aí as guerras que a gente vê aí, gente, eu acho que é mundial mesmo assim, eu acho que a fé do povo é uma fé muito perto, né? E o que vocês sentem quando escutam essas coisas? É difícil, né, falar de sentimento? Eu fico maravilhada, eu fico envergonhada. E às vezes dá raiva, da injustiça, né? Ó, o que João 15 diz? Ninguém tem amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E aí, 2 Coríntios 5 fala, porque o amor de Cristo nos constrange. Eu me sinto constrangida. Cada vez que eu leio isso aqui, eu me constranjo. Eu fico envergonhada, eu fico maravilhada. Mas, ao mesmo tempo, esse constranger é um constranger que impulsiona, né? Não é um constranger só de me envergonhar, porque eu não merecia o que Jesus fez por mim. Mas é um constranger que impulsiona, né? Impulsiona a ser transformada por Ele. O versículo continua, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós, se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É isso que o amor de Cristo tem que fazer na nossa vida, né? É a gente deixar esse egoísmo, de a gente só pensar na gente, de tudo ser e viver para Ele. É isso que isso nos impulsiona, que a palavra de Deus nos impulsiona a fazer. Quem lê a segunda pergunta? Porque Jesus disse, está consumado. Como essa frase afeta a sua vida? E aí? O que é estar consumado? É o título da série, né? Tetelestai. Foi cumprido a acontecer, né? E o que tinha que acontecer, aconteceu. Agora, eu tenho muito medo dessa frase, quando eu escuto até dos filmes, eu não gostava. Dá uma sensação assim, de tristeza, né? Eu sentia isso. Quando você está consumado, é o fim, vida nova. Tudo novo, né? Mas eu vi assim, mais como até o início precisa terminar a fase 1, né? Aí zerou tudo, né? Então, a palavra tetelestai é uma palavra grega que significa estar consumado. Mas o que é estar consumado? É estar concluído, estar terminado. Então, Jesus, ele concluiu na cruz, quando ele bradou tetelestai, ele concluiu o plano de Deus. Ele veio ao mundo para concluir esse plano, para realizar esse plano, né? Abriu mão da sua glória no céu e veio para morrer a sua morte de cruz. Ele veio para concluir esse plano. E quando ele brada na cruz, tetelestai, ele está dizendo, está concluído. Eu concluí. Essa palavra, ela também está relacionada, quando a gente olha no dicionário, né? Às vezes vem vários significados da mesma palavra.
Então, um dos significados é está concluído, né? E o outro significado é está pago. Inclusive, eu pesquisei que teve alguns documentos arqueológicos de dívidas que tinha escrito tetelestai, que quer dizer está pago, né? E a Bíblia, ela usa esse sentido também. Lá em Colossenses 2, ele diz assim: e quando vocês estavam mortos em vossos pecados, vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando ele fala da cédula de dívida que era contra nós, eu lembro, eu acho que muita gente não lembra, mas eu lembro quando eu era bem pequenininha, tinha o mercadinho de merceariazinha da esquina, aí meu pai tinha uma conta nessa mercearia, quando a gente queria comprar alguma coisa, a gente ia lá, comprava, pode botar na conta do meu pai. Aí tinha uma página com o nome da conta do meu pai, tudo que a gente tinha pedido. E aí, quando no final do mês ele ia lá pagar, ela riscava e botava pago. Eu lembro muito disso. Até hoje tem, agora que você vai continuar. Pronto. Essa era a cédula de dívida do meu pai. E aí, quando era pago, ele riscava e estava pago, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus nos deu vida por meio de Cristo. Ele perdoou as nossas ofensas. Como? Pagando a dívida, aquela folhinha de caderno que tinha o nosso nome, ele pagou aquela dívida, cravando ela na cruz. Agora vocês concordam comigo uma coisa: o que está pago não precisa mais ser pago, né? Se está pago, está pago. Ninguém precisa mais pagar nada, né? Aí, 1 João 1 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça, de todo o pecado. Isso quer dizer o quê? Que não tem mais nada para pagar. Está pago, não tem mais nada, é tudo, né? Mas vamos analisar a nossa prática. Se não tem mais nada para pagar, faz sentido penitência e sacrifício? Não faz. Se Jesus pagou tudo, o que é a penitência e o sacrifício? Às vezes a gente faz por tradição. Parece que eu não estou entendendo o que Jesus fez, quando eu quero pagar no lugar dele. Ou então, que eu não estou confiando que o sacrifício dele foi suficiente para pagar pelo meu pecado. Eu quero ajudar. Mas assim, fazer só para ajudar o próximo, sem ser pensando... Não. Entendeu? Sem ser pensando que vai livrar você. Não, Deus, Ele quer que nós façamos boas obras, né? Aquele que está em Cristo. Mas não achar que isso vai ser... Jesus diz, aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. O fruto é fazer o que Deus quer que nós façamos, é obedecer, é fazer o bem, né? Mas isso não tem nada a ver com salvação. Então, a gente não precisa fazer nenhum sacrifício, porque Deus é o que fez o sacrifício verdadeiro, único e suficiente, né? Aí Hebreus 10 diz assim, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Foi um único só, um único. Está sentado à destra de Deus. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para sempre. É um só aperfeiçoando para sempre. E aí ele diz lá no versículo 18: onde há perdão de pecados, não há mais sacrifício pelo pecado. Não já houve o perdão? Não está pago? Então não tem mais sacrifício pelo pecado. É o que o
o autor de Hebreus está dizendo. Se houve o perdão dos pecados, se eu creio que Jesus perdoou o meu pecado naquela cruz, então não há mais sacrifício pelo pecado. Mas os pecados continuam. Mas ele não disse que perdoa para sempre. Ele não perdoa para sempre. Se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me purificar de toda a injustiça. Se eu confessar, Porque eu tenho que me arrepender. O pecado, Jesus ele já pagou o preço na cruz. Agora, acontece que eu preciso entender que eu pequei e que eu preciso me arrepender do meu pecado. Quando eu entendo que eu pequei gravemente contra o Senhor, então eu vou o quê? Eu vou começar a crer nele. Uma coisa vai gerando a outra. A partir do momento que eu vou me arrependendo, eu vou aumentando a minha fé. E isso vai me fazer mais parecido com Cristo, mais discípulo de Cristo. Por isso que ele diz, negue-se a si mesmo. Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e segue. Então, é impossível seguir a Jesus se o meu ego ele impera. Porque o meu ego é a minha vontade, é os meus desejos, é aquilo que eu acho que é bom, mas não o que a Bíblia fala. Agora, quando eu passo a cumprir o que a Bíblia está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, então a partir daí eu vou entender, de fato, eu mentia, eu não posso mais mentir. Eu furtava, eu não posso mais furtar. Eu desejei mal, eu não posso mais desejar. Porque a gente acha que os pecados é só a pornografia, é só o adultério, é só o assassinato. Mas existem pecados que são gravíssimos. Só eu desejar mal a uma pessoa, eu cometi um assassinato contra ela. E esse pecado é levado em conta. Só eu desejar mal para ela. Só eu desejar ela. Enfim, né, esses pecados que a gente não externa, mas está dentro de nós, Deus conhece. É por isso que ele diz, você quer vir após mim? Tem que ser assim mesmo. Então o meu eu tem que estar reduzido a nada. Para quê? Para que o Espírito Santo que habita em mim, ele possa agir e fazer a vontade dele em mim. Aí não vivo mais eu, mas Cristo vai viver em mim. Né? E aí a minha fé vai, vai estar lá em cima e eu vou viver feliz com Cristo. Né? E o pecado, né? O pecado não alegra mais o Filho de Deus. Né? Ao contrário, ele traz uma dor muito grande. Então, a pessoa que crê no que Jesus fez, que sabe que foi pelo seu pecado que Cristo morreu, que teve aquele sofrimento todo, ela não fica mais em paz com o pecado. Então, ela pode até pecar, mas ela vai se arrepender do seu pecado, confessar, e Deus é fiel, e Jesus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Porque se não fosse, a gente não teria chance. Se o sangue de Jesus não fosse capaz de nos perdoar de todo o pecado, na véspera de eu morrer, eu vou pecar. E aí eu estou perdida. Nós não seremos perfeitos aqui. A gente vai viver falhando. Agora, quando a gente falhar, é claro que a gente vai sentir uma agonia, um desprezo por nós mesmos, por ter falhado, e pedir perdão a Deus. Né? E aí a Bíblia, por isso que é interessante a gente ler essas escrituras, porque nela é que vai mostrar o nosso padrão de vida. E ver as personagens bíblicas que elas também pecaram, elas também falharam, mas elas se arrependeram dos seus pecados, estão lá. Né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu pecados graves. Mas nem por isso Deus o abandonou. Não, quando ele se arrependeu, Deus o perdoou e o honrou. É isso mesmo. A perfeição mesmo a gente só vai adquirir quando a gente morrer. Quando termina, né? Nunca está consumado. É triste porque termina, mas não termina, é um começo. Tudo que termina uma coisa começa a outra. É isso mesmo. É o que a gente sempre tem falado, né? É necessário uma experiência com Cristo. E essa experiência com Cristo, ela é revolucionária. Ela muda a nossa vida e a nossa concepção, a nossa cosmovisão desse mundo e do pecado. A gente passa a abominar o pecado. Quando esse amor nos constrange de fato, a gente passa a fazer como o apóstolo Paulo falou.
a gente não vai viver mais para nós, a gente vai viver para Ele. O meu desejo é agradar a Ele. O pecado é algo que Deus abomina e eu também abomino, porque eu tenho a mente de Cristo, né? Então, o que faz tudo ter sentido, né, que a Bárbara está dizendo, é você passar por uma experiência com Cristo de verdade, que não é uma experiência religiosa, é uma experiência real com Cristo ressurreto, que morreu, que tetelestai e pagou pelo nosso pecado, mas que ressuscitou e está vivo. E essa experiência transforma a nossa vida. E aí tudo faz sentido, né? Porque eu não vou mais ter prazer no pecado. Pode até acontecer eu pecar, né? Porque como, né, ele falou, a gente não é perfeito, a gente está buscando a perfeição, como a palavra de Deus diz. Né? A gente um dia vai ser perfeito, como ele é. Até lá a gente está buscando isso. Mas eu não vou ter prazer no pecado, né? E eu, ao mesmo tempo, também não sou mais escrava do pecado, né? Porque a Bíblia, Jesus diz, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí, ó, o que Hebreus 10 fala, que eu até já te falei. A lei, que é onde foram instituídos os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Ele diz assim, a lei é a sombra dos bens futuros. Não é a imagem exata das coisas. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam a ele. Então lá já é assim. Nunca, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem a Deus, é possível aperfeiçoar aqueles que se chegam a ele por esse sacrifício. Se não está aperfeiçoado lá, não aperfeiçoa agora. O único sacrifício que importa é o de Jesus, né? A Bíblia, ela é viva. Isso aqui não valeu só para lá, eu entendo que vale para hoje. Salmo 51, falando do arrependimento, o Salmo 51 é uma oração do rei Davi, muito triste, arrependido pelos seus pecados. Ele diz, ele fala com Deus, né? Não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás Deus. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um espírito arrependido, um espírito humilhado diante de Deus. Esse é o sacrifício que Deus quer. Hebreus 9 fala de sacrifícios também. Esse sacrifício era uma alegoria para o tempo presente. Em que se ofereciam sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, os sacrifícios daquele tempo não podiam aperfeiçoar as pessoas. E de hoje também não. A pergunta 3. O que houve Cortina. Impedindo as pessoas de entrar no Santíssimo Lugar. O que a cortina faz as pessoas lembrarem? Pronto, aí esse aqui é para ajudar com a cortina, né? Aqui, Deus prescreveu, por meio de Moisés, como é que tinha que ser várias coisas. Como é que tinha que ser os sacrifícios e como é que tinha que ser o tabernáculo, que era tipo o templo, onde haveria a manifestação de Deus, né? Onde seria a habitação de Deus na terra. Como é que seria? Que é uma planta baixa desse templo, certo? Aqui fora é o pátio, onde tinha o altar dos sacrifícios. E aqui dentro, aqui se chamava o Santo Lugar. E esse lugar aqui era o Santo dos Santos, certo? O Santo Lugar, aqui todo mundo podia entrar, levando sacrifícios. Aqui só entrava o sacerdote. Era o Santo Lugar. Esse Santo Lugar só entrava o sacerdote e para fazer os serviços no tabernáculo de Deus. E aqui, dividindo o Santo Lugar do Santíssimo Lugar, tinha uma cortina, um véu bem grosso. Eu pesquisei, os arqueólogos dizem que pode ter até 12 centímetros de espessura. Então é uma parede, né? Que dividia o lugar onde as pessoas podiam entrar do Santo dos Santos, que era onde Deus se manifestava. Tá. Então tinha uma cortina que separava.
Aqui dentro, no Santo dos Santos, ninguém podia entrar, porque era onde estava Deus, certo? E aí a gente volta, onde estava a presença de Deus, né? Aí a gente volta para a pergunta, por que houve essa cortina impedindo as pessoas de entrar na presença de Deus, no lugar onde era a habitação de Deus? O que vocês acham? Porque Deus não era para toda a cidade, nem todos os outros tinham. Ninguém podia chegar na presença de Deus. Por que ninguém podia chegar na presença de Deus? Ele era o supremo, ele era o maior de todos. E nós somos pecadores. O que diz, ó, Isaías de novo, Isaías 59 diz assim: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Claro, não tem dificuldade de entender. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ele diz mais, ó, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não os ouçam. Até as nossas orações são impedidas a Deus pelos nossos pecados. Então, o nosso pecado nos separa de Deus. Esse véu significava o quê? A separação que nós temos de Deus. Nenhum pecador podia entrar aqui no Santo dos Santos, na presença de Deus. Por quê? Seria fulminado assim que entrasse. Então ninguém entrava, só uma pessoa podia entrar e a gente vai chegar lá. Aí, Hebreus 9 diz assim: depois do véu, só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e somente com sangue, para oferecer por si mesmo e pelos pecados do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, o sumo sacerdote tinha direito de entrar aqui no Santo dos Santos, na presença de Deus. Ele não podia entrar sem nada, porque ele também era pecador. Ele tinha que entrar com o sangue do sacrifício para ser oferecido pelo perdão dos pecados. Certo? Esse sangue era oferecido pelo sacrifício do próprio sumo sacerdote e do povo. E aí Deus aplacava a sua ira com aquele sangue. Lembrando que sem derramamento de